alguns aspectos relacionados com gerenciamento de manutenção e parada de planta, certo? Quem já trabalha na área deve conhecer que realmente é um cenário, é um ambiente que é distinto, diferencia do gerenciamento de implantação de um projeto, certo? E nós vamos tratar justamente do que é o gerenciamento de manutenção numa parada de planta, quais são as características peculiares dele, que diferencia de um planejamento em parada de planta, né? E o que nós precisamos fazer para dar uma tratativa distinta, né? Para que a gente tenha um bom desempenho na execução de serviço nessa condição. O nosso minicurso, como eu comentei com vocês, ele não é simplesmente uma live. Nós temos uma duração de 5 horas, certo? Nós vamos desenvolver o conteúdo dele e vamos dar uns 2 intervalos aí no decorrer dessa nossa apresentação, para que a gente dê uma, como é que se diz, uma parada para mudar de arquivo, tomar uma água, assim, entendeu? Eu peço que quem tiver com o microfone aberto aí, que feche, porque facilita aí na acústica. Legal? Bem, então vamos ver. O nosso mini curso, como eu comentei com vocês, ele vai ter 8 grupos de informações. O primeiro grupo de conteúdos, nós vamos tratar de alguns aspectos específicos relacionados com manutenção em parada de planta, certo? Quem nunca trabalhou nessa área, ou até quem já trabalha nessa área, é interessante visualizar esses comentários que a gente vai fazer, porque é importante a gente saber como se posicionar de uma forma distinta, né? Quando nós estivermos executando um trabalho nessa condição de parada de planta, certo? O segundo grupo de conteúdos é justamente uma apresentação daquilo que nós estamos chamando de sistema de gerenciamento de manutenção em parada de planta. Na realidade, isso é o quê? Nós desenvolvemos ao longo da minha vida profissional, da atuação aí como consultor, como empresa, né? Uma sistemática de gerenciar a manutenção nesse ambiente de parada de plantas, tá? Fomos forçados a fazer isso porque nós não podemos, para ter um bom resultado, trabalhar com a mesma postura e as mesmas práticas que a gente utilizava no gerenciamento de implantação de um empreendimento. Então, aí nós vamos comentar um pouco com vocês sobre o que é esse sistema de manutenção em parada de planta, como é que ele surgiu, certo? Como é que ele é organizado, como é que ele é estruturado. Logo depois, nós vamos apresentar para vocês o que é tratado na implantação desse sistema de gerenciamento de manutenção em parada de planta que foi desenvolvido por nós. Então, nós vamos ter a fase 1, que é o que a gente chama de estruturação da parada, depois a fase 2, que é o que nós chamamos de organização da parada, a fase 3, que nós chamamos da fase de planejamento da parada, certo? Então, observem que, na maioria das vezes, quando a pessoa trabalha com atuação no cenário de manutenção em parada de planta, ele foca imediatamente o planejamento,
ou seja, ele quer ver cadê o cronograma de serviço que eu vou executar. Observe que nós temos duas fases anteriores, que é estruturar e organizar, que são fases importantíssimas e que são grandes responsáveis pelo sucesso de tudo que a gente tem implementado quando a gente atua nesse tipo de cenário, ok? Depois da fase de planejamento, que é a fase 3, nós temos uma fase chamada de preparação da parada, que também muitas vezes é uma fase que não é bem administrada. Ou seja, o pessoal foca muito no planejamento da parada e foca muito na execução e acompanhamento da parada. Mas não investe na estruturação e organização, porque parada, execução de serviço no ambiente de parada de planta é diferente de executar um serviço num cenário de implantação de empreendimentos industriais. Então, isso requer dar uma tratativa específica, porque é uma condição específica, certo? Depois, um dos fatores de sucesso da execução de uma boa parada de planta é investir na estruturação e organização dela, porque a gente precisa criar uma condição extraordinária e específica para trabalhar nessas condições e investir muito na preparação da parada. Um bom planejamento, mas principalmente investir na preparação da parada. Por quê? Tudo que eu puder tirar da parada e jogar para a preparada, melhor. Por quê? Porque na parada nós já vamos ter muitos, entre aspas, problemas e situações que nós vamos precisar administrar e muitas vezes situações de surpresa que não estavam previstas, certo? Então, nós vamos precisar tirar da parada tudo aquilo que a gente poderia executar antes. Na fase 5, que é execução, acompanhamento e controle, muitas das vezes, o que a gente tem observado? O pessoal emite a programação do que vai ser feito e ou não investe ou não consegue fazer um acompanhamento e controle que acompanhe a dinâmica que as coisas ocorrem numa parada de planta, certo? Ou seja, você tem lá, por exemplo, se eu estou executando uma obra, a implantação de um empreendimento industrial, eu faço uma atualização semanal. Toda sexta-feira, de repente, eu coleto os dados do que foi executado, atualizo o planejamento, reprogramo, analiso, certo? Mas, num cenário de parada de planta, a situação é diferente. A minha atualização é diária, certo? Já houve situações em que eu fiz duas atualizações no mesmo dia, você entendeu? Da parada. E atualização onde eu replanejava tudo, reprogramava tudo, analisava o cenário, por quê? De um turno para o outro, na execução de uma parada, você pode perder ela. Ou seja, perder o prazo. Porque enquanto na implantação de um projeto eu tenho um regime de trabalho que vai, sei lá, de 7h30 da manhã às 17 ou 17h30, e numa parada, eu trabalhando de segunda a sexta, né? Numa parada, como a gente comentava no Peru, né? Em algumas paradas que nós fizemos lá, todos os dias são lunes, ou seja, todos os dias são segunda-feira. Então, nós temos 24 horas até a parada acabar. Então, se eu deixo um turno,
diário ou noturno, sem atualizar o que aconteceu, no outro dia eu já posso estar com a minha parada atrasada. Então, o pessoal tem dificuldade, né, às vezes, de garantir esse acompanhamento e controle com a dinâmica que é necessária. Então, a gente vai mostrar para vocês aí como é que nós fazemos isso, tá? E também registrar o que aconteceu. E tem uma última fase que a gente chama, que é a fase de encerramento e avaliação da parada. O que que é isso? Quando a planta retorna à operação, a maioria dos envolvidos, dos chamados stakeholders, né, que são os participantes diretos ou indiretos de atuação na parada, eles terminou, cai fora, retornou à operação. Então, quem fica para finalizar e apagar o incêndio é a equipe de planejamento normalmente, certo? A equipe de gestão de contratos, certo? Então, a gente criou também essa fase para definir como o que deve ser feito, né, para encerrar a parada e para fazer uma avaliação dela. Aquela famosa, como é que se diz? Lições aprendidas, entendeu? Então, nós precisamos aprender, certo? Com tudo aquilo que a gente fez. A parada ela é muito dinâmica, certo? E todas as paradas, elas sempre trazem aprendizados. Sempre nós aprendemos, ganhamos com isso. Eu tenho uns 45 anos de estrada, de trecho, trabalhando com projetos tanto na parte de implantação de empreendimentos industriais, como na parte de manutenção industrial, em rotina operacional, em parada de planta, a parte de engenharia industrial, certo? Planejamento de produção. Quer dizer, eu tive a oportunidade de atuar em praticamente todos os, como eu digo, sentei em todas as cadeiras da mesa. Então, isso vai permitir que a gente passe para vocês o máximo que puder, o que nós aprendemos com isso, certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a tratar cada um desses grupos de conteúdos que a gente colocou aqui para vocês. De novo, provavelmente na segunda-feira nós devemos estar enviando para os que participaram do nosso mini curso um resumo desse material que a gente está colocando para vocês. Quer dizer, é muito importante vocês acompanharem, mergulharem nisso, certo? Eu sempre vou estar fazendo algumas referências à minha vivência profissional, à minha história profissional, não com o objetivo de me autopromover, de palmas para mim, me amo, entendeu? Mas com a visão de mostrar para vocês o que aconteceu comigo, como eu vivenciei cada uma das situações que eu passei e que me permitiram evoluir, crescer como profissional. Isso, possivelmente, vocês devem, às vezes, até encontrar algumas similaridades com o que vocês possam estar vivenciando hoje. Então, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar primeiro com implantação de projetos, implantação de empreendimentos industriais. Então, eu comecei a trabalhar com 22 anos, entendeu? Isso aos 40 e tantos anos, 45 anos atrás. E trabalhei inicialmente em projetos no Polo Petroquímico de Camaçari. Nessa época, era um grande complexo industrial que estava sendo implantado no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, era verde, 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 não tinha noção praticamente de nada. Tinha boa vontade, tinha uma abertura de querer conhecer, de querer crescer, certo? Mas, principalmente, eu tinha a humildade, né, de estar aberto a aprender. O que quer dizer isso? Muitas vezes, principalmente hoje,
Às vezes a pessoa, como diz o peão, se acha, né? Ah, eu não preciso aprender mais nada, não. Eu já sei mexer com Project, eu tenho noção de mexer com Primavera, né? Olha, a gente aprende sempre, até o final da vida. E eu aprendo constantemente. No momento que você está aberto a aprender, você ganha muito, certo? Com sempre estar assimilando, claro. Então, eu sempre tive muito essa postura. Atuei no polo petroquímico, de lá fui atuar. Fiquei 1 ano e meio lá na Isla do Senato, né? De lá eu fui para Mineração Caraíba, na época era Caraíba Metais, que era uma mina na região de Jaguarari, e eu fiquei 10 anos na Caraíba. Então, eu trabalhei na implantação do projeto. O projeto, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, né, atuando nessa área da implantação da unidade. Participei das ações de partida da unidade. Quer dizer, eu tive a oportunidade de atuar vendo a construção e montagem, tive a possibilidade de atuar na parte de startup da unidade, e depois, quando concluiu a implantação, eu migrei para manutenção. Muitos profissionais que atuaram na parte de implantação, nesse período, acabaram saindo da área de engenharia. Por quê? Acabou o boom de projetos industriais que existiam, certo? Isso foi na década de 80, né? Houve uma crise lá, e muitos profissionais saíram da área e outros conseguiram migrar para a manutenção, foi o que aconteceu comigo. Então, eu continuei na empresa mexendo com manutenção. Manutenção era um cenário diferente e que eu vivenciei durante um tempo. Dessa manutenção, eu aprendi, eu tive que atuar com manutenção rotineira, né? E depois com manutenção em parada de planta. Foi a minha primeira oportunidade. Aí eu vi que, como diz o peão, o buraco é mais embaixo, certo? Então, eu tive que me deparei perante uma situação de fazer um planejamento de uma manutenção de, acho que, 30 dias, né? Que era a reforma do britador primário monstro, tá? E com essa experiência, eu olhei e digo, não, se eu for aplicar o que eu sei em manutenção rotineira, não vai funcionar. E se eu for aplicar o que a gente usa para a implantação de projetos, também não vai funcionar. Aí eu tive que fazer o quê? Vamos parar, vamos acertar e vamos desenvolver alguma coisa que se adeque a esse novo cenário. Foi nessa época que começou a ser desenvolvido aquilo que nós chamamos de sistema de gerenciamento de manutenção em parada de planta, que foi evoluindo, foi sendo complementado, foi sendo atualizado ao longo do tempo. Algum tempo depois que eu estava atuando já na área industrial na mina, eu acabei sendo transferido para a assessoria da diretoria da mineração, depois para a diretoria de metalurgia e fiquei 10 anos lá. E aí chegou o momento que eu comecei a prestar alguns serviços fora da empresa e isso me obrigou a tomar uma decisão. Ou eu trabalhava como consultor, porque estava sendo cobrado pelo mercado, ou eu esquecia a consultoria e me dedicava a ser um bom funcionário. Nesse momento, eu decidi encarar o mercado e aí vim trabalhando aí uns 35 anos como consultor. Esse breve histórico é justamente para vocês entenderem como é que eu saí da área de implantação de projetos para a área de manutenção. Ou seja, é viável e é bastante útil, porque o nosso aprendizado na parte de implantação de projetos, ele ajuda bastante quando a gente vai atuar na parte de gestão de manutenção, ok? Claro que nós temos que ter em mente que a manutenção numa parada de planta é um projeto industrial em câmara rápida.
Ou seja, aquilo que você faria em 2 anos, você vai fazer em 15 dias. Legal? Bem, retornando aqui ao nosso guia, né, dos tópicos que nós vamos tratar, nós temos então aqui, primeiro, quais são os tipos de serviço que acontecem quando nós trabalhamos com empreendimentos industriais. Nós temos dois tipos de atuação. Uma, eu posso estar implantando um empreendimento industrial, certo? Essa implantação tem uma tratativa diferenciada. Essa tratativa é transformar em realidade aquilo que está escrito, ou seja, nós temos um projeto que está especificado. Ou seja, se eu pegar aquilo que consta da engenharia de projetos e executar, eu concluo a implantação do meu projeto industrial. Qualquer coisa que esteja fora desse projeto, ele vai ter que ser tratado como um complemento, como um extra, certo? Que não estava contemplado inicialmente. Então, é relativamente fácil, entre aspas, né, desenvolver o planejamento de implantação de um projeto. Por quê? Principalmente porque o escopo de serviço está bem definido. Eu sei exatamente o que eu vou tratar. Quer dizer, se eu tenho uma casa que eu vou construir que tem 20 janelas, se eu acrescentar 2 janelas, eu estou alterando esse projeto, entendeu? Então, eu vou precisar, como é que se diz, complementar aquele meu planejamento inicial. A outra condição, quando a gente está trabalhando com empreendimento industrial, é quando nós fazemos uma ampliação de uma instalação industrial. Nós comentamos, primeiro eu vou implantar um empreendimento industrial, quer dizer, não existe nada. Então, eu vou começar do zero. Para começar do zero, eu tenho que tratar com uma série de aspectos, de componentes, que, como uma planta em operação, não é necessário que eu me preocupe. Por exemplo, a parte de engenharia de projeto, eu preciso gerenciar ela, porque, na maioria das vezes, esses projetos ainda não estão totalmente elaborados. Tá? Eu tenho um projeto conceitual, um projeto básico, um projeto detalhado e um projeto executivo. Muitas vezes, o que acontece? O cliente, o dono do projeto, ele faz uma licitação para a execução do empreendimento com um projeto básico que ele bota entre aspas, quase detalhado. Ou seja, pela urgência que ele tem, ele assume que aquele básico, com a visão um pouco mais detalhada, é suficiente, o que não é. Então, a gente, muitas vezes, precisa gerenciar a elaboração dessa engenharia de projeto. A parte de suprimento ela é muito pesada, porque eu tenho que gerenciar todo o processo de aquisição de materiais e equipamentos, eu tenho um processo de contratação das empresas que vão participar, certo? Eu tenho a parte de licenciamento, que é um dos fatores mais críticos, né? Quando você atua com a implantação de um empreendimento do zero, tá? E isso é diferente de uma ampliação de uma planta que já está em operação. Ou seja, uma série de aspectos que a gente ia tratar já foram superados, certo? Então, simplifica um pouco. Mas tem um outro agravante. Eu vou executar uma obra, entre aspas, né, com uma planta em execução, uma parte dela eu posso executar sem interferir com a operação da planta, e uma outra parte eu posso necessitar executar
durante uma interrupção da operação para uma parada de planta. Então, quem já teve a oportunidade de executar uma obra, certo? Vivenciando a interface daqueles trabalhos que você está executando, como uma empresa contratada para executar serviços de engenharia, de implantação de novos componentes, ampliação da unidade, num cenário de parada de planta, sabe que a história é diferente. Quando você está livre e solto, né? Você tem lá, de repente, uma área que não interfere em nada. Você toca como se nem existisse aquela unidade operacional. Mas quando você para de produzir, o nível de pressão é muito alto. Porque parou de produzir significa que eu parei de vender. Parei de vender, eu parei de faturar. Parou de entrar dinheiro no bolso. Aí, meu amigo, o dono do negócio, ele vai botar pressão, e pressão pesada. Quando eu atraso a implantação de um projeto, trazer um mês, atrasei 2 meses, atrasei 3 meses, existe cobrança, existe pressão. Mas eu posterguei o início da receita. Quando você está produzindo e vendendo, primeiro, o prazo daquela interrupção operacional vai ser o mínimo necessário. E depois, é pressão na garganta. Quem já tocou implantação de projetos no ambiente de parada de planta sabe o que é uma reunião de acompanhamento de parada. É pressão que você nem imagina que acontece, certo? E é natural que seja assim. Então, esses são os dois tipos aqui que a gente colocou de como a gente pode atuar no empreendimento industrial, que é implantar um empreendimento do zero ou fazer ampliação de um empreendimento industrial. E, na maioria das vezes, tem uma parte da execução desse serviço interagindo com uma interrupção operacional, certo? Bem, aqui tem um estágio que a gente chama de TAI, né? Os TAI são componentes da parte do que você está executando, que vai permitir uma conexão rápida com a planta nova, ou com os componentes novos, com aquilo que são os componentes existentes. Muito bem. Saindo um pouco disso aqui, vamos falar um pouco sobre manutenção industrial em rotina operacional. O que é essa rotina operacional? Bem, você tem um carro. Seu carro está sendo usado e tudo, né? Normalmente o carro zero tem aquelas revisões, né? 1.000 quilômetros, não sei o quê, de 1 ano, 2 anos, certo? Então, nessas manutenções previstas, são as chamadas manutenções corretivas ou preventivas, né? Então, de 1.000 quilômetros, você tem que checar isso, isso e isso. Com 5.000 quilômetros, você tem que checar isso, isso e isso. E assim por diante. Então, é uma ação preventiva para evitar que você tenha problema. Mas, depois de um certo tempo, você começa a ter intervenções corretivas. Então, quebrou a correia não sei o quê, você tem que trocar. Entendeu? E a suspensão, houve um problema que danificou antes do prazo, certo? Então, isso são as manutenções corretivas. E hoje, nas indústrias, existe até o que a gente chama de manutenção preditiva. Quer dizer, a preventiva ela já vem especificada no próprio manual do equipamento. As corretivas, elas são decorrentes de problemas que aconteceram e você precisa corrigir. E a preditiva é aquela que você faz para evitar até a própria manutenção preventiva, ok? Tanto a manutenção, qualquer um desses tipos de manutenção, elas podem acontecer com a planta em operação, a planta ou o equipamento em operação, ou com a planta ou equipamento sem operar, parado, certo? Algumas instalações industriais existem linhas de produção
que são, como é que se diz, similares. Você tem duas linhas de produção idênticas. Ou seja, eu posso interromper uma produção numa linha de produção, mantendo a outra funcionando. Ou seja, a minha fábrica, a minha unidade operacional não deixa de faturar, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, né, de que eu posso continuar produzindo, já fazendo essa manutenção. Tem outras que requer a parada de um equipamento ou a parada de um conjunto de equipamentos. E tem aquelas que requer uma parada geral da unidade. Essas são as mais complicadas, porque essa para realmente de produzir. Depois nós temos o terceiro enfoque aqui, falamos do como atua no empreendimento industrial, na rotina operacional e parada de planta. A parada de planta é o seguinte: a manutenção que eu tenho que fazer, eu só posso fazer parando a operação do equipamento, de um conjunto de equipamentos ou de toda a planta, certo? O que pode provocar uma manutenção em parada de planta? Eu posso parar um determinado equipamento, ou seja, eu parei aquele equipamento, muitas vezes ele tem uma redundância. O que é uma redundância? Eu tenho duas bombas. Normalmente, essas bombas que são redundantes, elas têm até tags semelhantes. Por exemplo, XXX-A, XXX-B. Ou seja, eu posso interromper uma e continuar operando com a outra. Então, eu paro um equipamento, dou manutenção dele, depois eu volto a dar manutenção no outro. Então, isso, eu tenho que parar o equipamento, eu não posso fazer com a bomba em operação. Mas eu não paro a produção, certo? A outra, eu tenho que interromper um conjunto de equipamentos, ou um sistema. Esse sistema ele pode ser, pode ter uma redundância, um outro similar, certo? Ou vou ter necessidade de interromper uma parte da operação da planta, certo? Ou seja, o impacto é menor. Vamos supor que eu interrompa um sistema operacional que produz um produto intermediário ácido não sei o quê. Muitas vezes, o que acontece? Eu posso até produzir esse ácido, estocar ele é um insumo que é produzido no próprio processo da empresa e que é utilizado depois para dar continuidade à produção do produto final. Então, eu posso produzir uma quantidade de ácido muito grande e estocar esse ácido dentro de instalações de estocagem da própria unidade operacional. Muitas vezes, até no próprio projeto da unidade, já contempla essas possibilidades de estocagem, né, maior. E depois, enquanto eu paro aquele sistema que estaria produzindo aquele ácido, eu tenho um ácido suficiente estocado para que ele continue produzindo o produto final. Isso a gente já vivenciou muitas vezes. Certo? E tem aquela outra que não tem jeito, eu tenho que parar a planta toda. Aí a gente tem que realmente tocar isso aí. Então, eu mostrei para vocês aqui, posso parar um equipamento, posso parar um sistema operacional, uma operação parcial da unidade operacional, ou posso ter que parar a planta toda. Legal? Muito bem. Vamos ver agora o que é uma manutenção em parada de planta. A manutenção numa parada de planta, ela consiste em realizar a manutenção de equipamentos que requer a parada de um equipamento, de um sistema operacional de toda a planta. Não consigo fazer ela com equipamento em operação, certo?
Quer dizer, não tem jeito, eu tenho que partir para fazer isso. As outras manutenções são manutenções que eu posso executar em condições rotineiras. Quer dizer, não eu parar aquele equipamento e dar manutenção dele não interfere na minha produção, tá? O que pode provocar pode requerer uma parada de planta para que eu possa fazer uma manutenção? As causas são várias, certo? Mas que podem ser classificadas em dois grupos. O primeiro grupo de causas é: eu tenho uma intervenção de manutenção que já está prevista na manutenção preventiva daquele equipamento. Ou seja, isso muitas vezes está relacionada com a vida útil dos componentes. Por exemplo, eu tenho um determinado equipamento, lá vamos supor, moinho de bolas. Ele é um equipamento que, dentro da composição dele, eu tenho as placas de revestimento dele, que periodicamente precisam ser substituídas. O que quer dizer isso? De ano em ano, de ano e meio em ano e meio, eu preciso parar o equipamento durante 10 dias e trocar aquelas placas. Ou seja, essa é uma manutenção em parada de planta, porque eu não posso trocar as placas com o equipamento operando, certo? E que está prevista para vocês, como é que se diz? Realizarem de período em período. Aí você diz, pô, Ivan, legal, e se eu não quiser parar? O risco é seu. Se você não quiser parar, o equipamento vai parar por conta própria. Olha, se ele parar por conta própria é complicado, porque você não se preparou para aquela substituição de placas. Ou seja, para substituir as placas, você precisa comprar, adquirir as placas, você precisa contratar empresas especializadas para fazer isso. Você tem que ver que, naquele período de 15 dias, né, que você vai ter que parar o equipamento para dar manutenção, aquele equipamento, a depender da inserção dele no processo de produção, ele pode parar uma sequência de outros equipamentos periféricos e que você vai aproveitar para fazer a manutenção daqueles equipamentos periféricos, aproveitando a janela dos 15 dias disponibilizados. Então, se você não quiser parar, o problema e o risco é seu. Tá? Por isso que, a nível de oportunidades profissionais para vocês, eu atuo hoje na área de empreendimentos, de implantação de projetos industriais. Terminou a implantação da indústria, o pessoal, obrigado, até a próxima, certo? Verifique aí quem está com o microfone aberto aí para bloquear, ok? Bem, então, o que acontece? Quem está trabalhando, certo? Na implantação de um empreendimento, se ele se qualificar para trabalhar também em manutenção em parada de planta ou em rotina operacional, ele amplia o universo de empregabilidade dele. Por quê? Implantação de empreendimentos acontece de vez em quando. O cara não vai estar implantando uma fábrica de celulose uma atrás da outra, certo? Outra coisa, eu falei, implantação de um empreendimento novo, mas também eu tenho ampliações de unidades, que também não é uma coisa que vai estar acontecendo continuamente, acontece com muita frequência, mais do que implantação de um empreendimento novo. Agora, manutenção em parada de planta não tem jeito, tem que ter, entendeu? Então, todas as indústrias que estão em operação, elas precisam da manutenção dos seus equipamentos. Então, isso é para vocês terem uma ideia do universo, né,
de empregabilidade que se abre, que se apresenta para vocês. Legal? Continuando. Então, nós vimos aqui o que é a manutenção em parada de planta, o que provoca essa manutenção. Eu comentei com vocês agora que pode ser uma intervenção já prevista na manutenção preventiva dele, muitas vezes relacionadas com vida útil de componentes. E posso também ter uma manutenção em planta decorrente de uma ação corretiva de alguma coisa que não estava prevista. Por exemplo, eu tenho um determinado conjunto de equipamentos que estavam operando, houve um incêndio, houve um vazamento de ácido, houve alguma coisa atípica que comprometeu aqueles equipamentos. Então, isso não estava previsto num plano de preventivos. Então, foi um dano imprevisto que ocorreu e eu vou precisar fazer a intervenção para resolver isso. Então, esse pode ser o segundo conjunto de causas. Uma intervenção já prevista, certo? Normalmente, o próprio plano de preventivo dos equipamentos é definido, e outra que é uma decorrente de uma coisa que não estava prevista. Bem, o que nós fizemos? Aqui eu já estou comentando com vocês um pouco sobre como eu organizei esse sistema de gerenciamento de manutenção em parada de planta. Quando eu vi que eu estava lidando com uma situação nova, diferente, eu disse, não, eu preciso tratar isso de uma forma diferente para que eu possa atuar. Eu tenho uma prática de realização das minhas tarefas profissionais que me ajuda bastante. Primeiro, eu faço uma primeira avaliação do que eu tenho que fazer, ou seja, um conhecimento macro do problema. Depois eu organizo as coisas e depois eu planejo. Certo? Isso me ajuda bastante porque o organizar coloca as coisas nos devidos lugares. Certo? Por exemplo, eu vou cozinhar. Então, nós temos a receita do que eu vou cozinhar, que no caso da engenharia seria o nosso projeto de engenharia, certo? E eu tenho que preparar os ingredientes. Então, eu vou usar farinha de trigo, açúcar, leite, para tudo aquilo eu vou, identifico, separo, organizo. Por quê? Porque na hora que eu começar a executar, está tudo disponível. Você imagina, eu vou cozinhar e descubro que eu vou ter que colocar cebola picada. Eu não fiz, aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo, vou tirar a cebola, picar ela. Quando eu fizer isso, já comprometeu o que eu estava fazendo. Então, organizar, planejar. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi, vamos analisar essas paradas de planta. Como é que elas se organizam, como é que elas se apresentam. O que nós estamos apresentando para vocês é uma visão macro e completa do que é o gerenciamento de manutenção numa parada de planta. Ou seja, eu estou passando para vocês a visão do cliente, do dono, do gerente, certo? Aí muitas vezes o cara, rapaz, espera aí, eu sou técnico de planejamento, eu sou auxiliar técnico de planejamento. Para que eu quero ter essa visão macro? Mesmo que você não queira evoluir profissionalmente, que eu acredito que não seja isso, é muito importante você se enxergar onde é que eu estou, certo? E como é que eu posso me posicionar para ter um bom desempenho, a contribuir com aqueles que interagem comigo e para também ser auxiliado por aqueles que interagem comigo, tá? Então, é muito importante ter a visão do todo, legal? Muito bem, então o que eu fiz? Eu classifiquei as minhas
as minhas manutenções industriais em parada de planta em 3 grupos, pelo tamanho dela. O tamanho que eu falo é duração e complexidade da intervenção. Então, por exemplo, eu chamei de microparada uma parada que tivesse a duração, por exemplo, de 1 a 3 dias, certo? Uma mini parada, uma intervenção que fosse, por exemplo, de 3 dias a 10 dias, sei lá. E uma grande parada, uma intervenção que fosse superior a 10 dias. Por que isso? Pela duração dela e pela complexidade da intervenção, cada um desses tipos de paradas vai requerer um grau de intervenção minha. Por exemplo, uma parada de 1 a 3 dias, eu posso até criar uma força-tarefa e fazer uma intervenção tipo missão cumprida. Então, eu não preciso montar uma estruturação muito grande. Eu não preciso ter, por exemplo, instalações provisórias das empresas que vão participar da execução, pelo menos um grande número de instalações dessas. Por exemplo, canteiro de obras, oficinas, entendeu? Áreas de estocagem, certo? Áreas de refeitórios, sistema de transporte distinto, certo? Então, essa classificação me ajudou muito, certo? Feito isso, eu dimensionei o grau de intervenções que eu preciso fazer para cada um desses tipos de parada, né? Pela sua duração e complexidade. Bem, outra coisa que eu precisei observar é quem são os stakeholders. O que são stakeholders? São envolvidos na execução da manutenção em parada de planta, envolvidos direta ou indiretamente, certo? Por que isso? Olha, o sucesso de uma parada está em nós termos o controle de tudo que possa interferir com a execução dela, certo? Por exemplo, eu tenho lá aquilo que a gente chama de órgãos internos da empresa. Muitas vezes, a parada da unidade, o pessoal enxerga quem? A manutenção, tudo bem, a operação, alguma coisa da parte de suprimentos, alguma coisa da parte de segurança no trabalho, gestão ambiental, certo? Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, a atuação da portaria, ela interfere. Por quê? É importante que eu dê uma tratativa distinta ao acesso das empresas e colaboradores que vão atuar especificamente na parada. A parte de RH, eu tenho que, como é que se diz? Identificar, habilitar a que aqueles profissionais tenham acesso. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem encontrado, porque tem a tal daquela documentação para que o cara esteja habilitado a ingressar. Aí tem ASO, tem não sei o quê, rapaz, é um monte de coisas. E que, se isso não for gerenciado, a empresa não vai poder mobilizar os seus recursos. E aí a parada vai começar e eu não tenho ainda disponibilizado aquilo. Aí é o corre-corre, é criação de situações atípicas, a libera e depois a gente regulariza. Isso é complicado, porque cada empresa tem os seus procedimentos. A depender da empresa, isso não acontece. Ou quando acontece, é um pouco doído, porque você tem que obter para fazer essas exceções de autorização de componentes de níveis altos na gerência da empresa. Muito bem. Então, eu tenho que contemplar tudo isso. Por exemplo, área de refeitório.
depender da parada, por exemplo, uma parada de 30 dias, 45 dias, com o ingresso de 1.000 pessoas a mais. O refeitório da empresa não atende. Eu tenho que criar, de repente, restaurantes provisórios. Você entendeu? Então, tudo isso tem que ser observado. Transporte, eu tenho que ter um sistema de transporte específico, porque aquele transporte rotineiro da empresa não atende, certo? E outras coisas mais. Então, é importante eu enxergar isso. Outra coisa, além da estrutura interna da empresa, que eu tenho que contemplar todas as áreas e de que forma elas possam estar interagindo, eu tenho que ver as empresas de fora, certo? Essas empresas eu tenho que identificar, eu tenho que licitar, tenho que contratar, tenho que monitorar a mobilização delas, a atuação delas, entendeu? Mesmo que não seja empresa, por exemplo, eu contrato recursos adicionais. Eu vou contratar 3 guindastes. Cadê esse guindaste? Quando é que a mobilização deles vai acontecer? Ingressar um guindaste numa empresa não é simplesmente abre o portão que eu estou entrando. Tem uma série de procedimentos de segurança que tem que ser cumprido. Inspeção do equipamento, habilitação, blá, 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 um monte de coisa. A qualificação do operador do guindaste, você entendeu? Aquela famosa integração, né? Que tem a integração tradicional e tem a integração específica, né? Então, tudo isso tem que ser gerenciado. E, para surpresa de alguns, até órgãos externos à empresa. Por exemplo, eu preciso verificar qual é o hospital ou hospitais que existem naquela região. Por que eu tenho que ver isso? Se eu tenho a possibilidade de acontecer alguma tragédia, que vamos fazer tudo para que isso não aconteça, como é que eu vou agir? Aconteceu, eu posso ir agora, o que eu faço? Não, isso já foi definido. Eu posso informar o hospital pessoal o seguinte: vamos estar realizando uma parada no período de tanto a tanto e vamos trazer mais 1.000 pessoas para a cidade e que os riscos são eventuais queimaduras, não sei o quê, bababá, bababá, para que aquela instalação hospitalar esteja alertada para uma eventual necessidade de mobilização de um plano extraordinário para atender uma emergência, certo? Não é que a gente queira que aconteça, mas isso tem que estar definido. Outra coisa que é muito comum, principalmente quando você está atuando em regiões que, na maioria das vezes, acontece, que são próximas a cidades pequenas. Hospedagem. De repente, você chega lá e você tomou conta de tudo, todos os hotéis, todas as pousadas, entendeu? Cria república, e isso não é suficiente. Então, eu tenho que fazer essa verificação e alertar o pessoal, certo? Alimentação, eu tenho restaurantes que vão fornecer, e outras coisas mais. Transporte, eu tenho que criar uma infraestrutura temporária para atender isso aí. Legal? E outra coisa, a prefeitura tem que estar avisada, a delegacia tem que estar avisada, certo? Para que não sejam surpreendidos com eventuais ocorrências que possam comprometer isso. Muito bem. Em função disso, as empresas têm que se organizar de uma forma distinta. Por quê? Porque é distinto a forma de atuar. Ou seja, uma parada não é uma condição normal da empresa. Então, a estrutura normal da empresa não vai atender. Então, o cliente eu tenho que se estruturar um pouco temporariamente. Normalmente, a gente cria uma estrutura organizacional temporária paralela à estrutura organizacional rotineira da empresa, e as próprias empresas prestadoras de serviço também têm que desenvolver isso aí. Mais adiante, nós vamos tratar isso com vocês, certo? E vamos falar um pouco sobre a origem, né, desse sistema de gerenciamento de parada de planta. No início, a gente comentou um pouco, quer dizer, como é que surgiu isso aí? Eu tive uma necessidade pessoal
de pensar diferente. Quando eu tive que fazer o primeiro planejamento de parada, eu vi que a forma de tratar que eu dava a um empreendimento de grande porte não se aplicava a uma manutenção em parada de planta. Por quê? Na implantação de um projeto, eu tinha sábado e domingo disponível, eu tinha executar serviços à noite, entendeu? Na parada, não. Todos os dias são trabalhados e o meu regime de trabalho é 24 horas. Então, eu tive que tratar diferente. Então, isso me fez ter um posicionamento diferenciado, que começou a arquitetar, estruturar uma forma de trabalhar diferente, que eu chamei de sistema de gerenciamento e manutenção em parada de planta. Isso evoluiu com as minhas aplicações como profissional ainda, né? Como técnico, depois como supervisor, coordenador, você entendeu? E depois como consultor, e futuramente como empresa. Então, eu tive a empresa Polaris, né? Consultoria e planejamento, que atuou durante quase 20 anos. Depois eu encerrei ela e comecei a atuar através da Solutions, consultoria e treinamento, até com a finalidade de reduzir a ampliação, a abrangência dela. Eu tinha uma empresa que tinha uma quantidade de funcionários muito grande, que atuava em muitos contratos, mas isso, de uma certa forma, requeria uma intervenção, uma atuação muito grande minha. Então, depois eu dei uma reduzida, quase como uma carreira solo, mas ainda atuando como empresa, que foi com a Solute. Então, essas aplicações sucessivas como empresa possibilitaram que a gente encorpasse mais esse sistema de gerenciamento e organizasse ele, especificando os procedimentos e uma série de coisas. Legal? Alguns a gente vai apresentar para vocês durante esse mini curso e outros depois apresentado em treinamentos específicos, né, que permite a gente se aprofundar um pouco mais. Bem, então, quais são as características que esse sistema de gerenciamento tem? Primeiro, ele tem que tratar de forma integrada todos os aspectos. Eu sou a empresa contratada para fazer a manutenção mecânica. Tudo bem, eu tenho que ver isso, mas eu tenho que ver a intervenção da execução dos meus trabalhos com a parte de tubulação de estrutura de elétrica, as interações com a parte operacional e um monte de coisas. Certo? Eu não posso ter a tratativa exclusiva somente daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que enxergar o que eu vou fazer e como é que eu estou integrado ao todo. Certo? Por quê? Porque a parada é um todo. Eu não vou ter uma parada só para fazer a parte de manutenção mecânica. Eu não vou ter uma parada só para fazer a limpeza da planta. Eu tenho uma parada para parar de produzir e voltar a produzir. Então, é como se você estivesse numa festa e cada um quer dançar um tipo de música. Não vai funcionar. Cada um pode tocar um instrumento, mas tem um maestro que vai fazer com que a música que saia seja uma música, pelo menos, audível, né? E que permita a gente iniciar e terminar o baile. Legal? E a outra coisa é que esse sistema de gerenciamento ele contemple a aplicação de aplicativos de software, né, de informática, que auxiliem no gerenciamento dos projetos. O que é isso? O software específico de gerenciamento. Primavera, Project, o Power BI, que auxilia, o PowerPoint, o Excel, o SharePoint, um monte de outros aplicativos que hoje cada vez mais estão disponibilizados. Então, o sistema tem que contemplar isso. Primeiro, uma abrangência, né, do todo, e depois eu tenho que, como é que se diz? Eu tenho que enxergar, utilizar o que tem de disponível no mercado, né? Utilizar da melhor forma. Muitas vezes a pessoa usa esses aplicativos, entre aspas, meia boca.
usam a parte dele, às vezes até não entendendo como ele funciona corretamente, o que ele pode oferecer a você. Por exemplo, o MS Pro é um aplicativo muito fácil de trabalhar. E muitas vezes o pessoal usa 5% dele. É importante você conhecer para usar corretamente. Legal? Bem, vimos agora essa parte aí do sistema de gerenciamento, né? E vamos falar um pouco como é que isso está organizado, que eu comentei com vocês no início do nosso, nossa apresentação aí. Então, você tem aqui as fases, né, de implantação desse sistema de gerenciamento. Nós vamos ter uma fase que a gente chama de fase 1, estruturação, né, onde a gente vai estruturar o que é necessário para que a nossa parada aconteça. Vamos nos organizar, quais são as ações de organização, como planejar, certo? Adequadamente, como fazer as ações preparatórias e executar elas, como executar, acompanhar e controlar a parada propriamente dita, e depois como fazer a parte de encerramento e avaliação da nossa parada. Legal?